turma. Vamos dar continuidade aqui às nossas reflexões filosóficas acerca da moral, da ética e da moral. Só para nos situarmos, nós estamos agora na página 21, página 22, ok? A nossa apostila vai trazer como temática e como pensador o René Descartes, ok? E a temática é a ideia de moral provisória. Eu não sei exatamente se vocês já chegaram a estudar o pensamento do René Descartes no primeiro ano de vocês. O fato é o seguinte, o Descartes, um francês, ele é um pensador extremamente importante dentro da história da filosofia. O René Descartes, ele é o pensador cuja máxima é penso, logo existo, ok? Vamos deixar um pouquinho de lado agora a máxima cartesiana do penso, logo existo. E por quê? Porque até alcançar a máxima do penso, logo existo, o Descartes ele vai fundamentar sua filosofia dentro de uma ideia central. Então, o penso, logo existo cartesiano seria a conclusão de todo o percurso filosófico que o Descartes realiza, okay, até chegar a essa conclusão. Mas nos interessa agora o início desse percurso. E o início do percurso filosófico de Descartes é o que Descartes chama de dúvida. Ou seja, antes de alcançar essa máxima, o Descartes inicia, e ele só consegue alcançar a máxima do penso logo existo, porque ele inicia o seu percurso filosófico a partir da ideia de que eu preciso duvidar de todas as coisas. Portanto, todas as vezes que nós estudamos Descartes, nós sempre temos que recordar e perceber que o conhecimento para Descartes, ele inicia-se pela dúvida. Descartes, ele é muito incisivo nos seus escritos ao dizer que é preciso duvidar de todas as coisas. A dúvida é o meu alicerce. Por que eu preciso duvidar de todas as coisas? O Descartes, ele, dentro da história e da tradição da filosofia, ele é um pensador racionalista. Ou seja, é alguém cujas ideias vão apontar para o poder e a capacidade da razão, da racionalidade humana, de nos possibilitar o conhecimento, contraposto à corrente empirista, que acredita que nós, homens, só alcançamos o conhecimento pela experiência. Então, dentro da história da filosofia, nós temos essa disputa entre racionalismo e empirismo. O Descartes, ele é um racionalista. Na verdade, ele é um racionalista elevado à máxima potência. Por que eu digo isso? Porque enquanto um racionalista forte, o Descartes desacredita e nega que nós, homens, possamos alcançar o conhecimento pelo poder da experiência. Na verdade, segundo Descartes, a experiência ou as nossas experiências, as nossas experimentações, elas nos levam ao erro. Por isso que tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu acredito ser o conhecimento, eu tenho que colocar sob o crivo, sob o critério da dúvida. Por isso que eu tenho que duvidar de todas as coisas. Então, o meu método, isto é, o meu caminho inicial será a dúvida. Então, uma vez mais, para Descartes, o conhecimento, ele começa pela dúvida. Eu preciso duvidar de todas as coisas. Pois bem, lá pelas tantas, o Descartes pensa o seguinte, vejam só, se eu preciso duvidar de todas as coisas, porque é inevitável dentro desse método que eu estou seguindo, se a dúvida ela é fundamental, será que eu tenho que duvidar também da moral?
Será que eu tenho que duvidar também que fazer o bem, por exemplo, é necessário? Será que eu tenho que duvidar das regras morais? Uma vez que tudo deve ser colocado sob o critério da dúvida. Será que a própria moral, isto é, será que as minhas práticas direcionadas à justiça, direcionadas à honestidade, será que tudo isso também deve ser colocado em dúvida? Diante desse questionamento, o Descartes formula, portanto, o que ele vai chamar de as regras da moral provisória, ok? Então, diante dessa necessidade de duvidar de todas as coisas, será que eu tenho que duvidar também da própria moral? E diante desse dilema cartesiano, o Descartes ele vai formular 4 regras morais, ok? Que fundamentalmente nós devemos seguir. Só que vejam só, o título é moral provisória. É um tipo de regra, ou seriam 4 passos provisórios, até por vezes eu alcançar ou não aquilo que eu estou procurando. Se essa moral é provisória, lá pelas tantas, eu poderia superá-la, até encontrar um tipo de moral que pudesse ser definitiva, talvez. A questão é a seguinte, a moral, se ela nasce provisória, se essas 4 regras em Descartes, elas nascem provisórias, elas, no fundo, elas continuam, elas permanecem, elas se tornam de provisória para permanente, ok? Então, o contexto é esse. A dúvida é o início de todo o saber. Porém, se a dúvida é o fundamento que vai me conduzir, ok, nas minhas reflexões, será que é lícito, possível, duvidar das regras morais? À medida em que eu me coloco essa questão, o Descartes, portanto, formula os 4 tipos de regras, okay, que todos nós homens deveríamos seguir, justamente no caminho dessa reflexão filosófica que é a dúvida. Essa moral provisória, ela vai se tornar uma moral permanente depois, mas a priori ela é provisória. Ela poderia ou não ser superada. E aí vejam só nesse momento aqui, vejam o que está escrito aqui: a ética cartesiana e a submissão da vontade à razão, às normas a seguir. E vocês, mesmo na nossa apostila, está ali destacada as 4 morais provisórias, as 4 regrinhas, e eu vou disponibilizar esse material que ora está sendo projetado aqui para vocês, que é um material mais completo. Eu gostaria que vocês lessem o que quer dizer, as 4 morais, ok? Quais são as 4 regras, melhor dizendo. Esse material aqui vai explicar, ainda que genericamente, o ideal sempre é ler a própria obra, ok? Nesse caso de Descartes, mas ela vai explicar genericamente no que consiste essas 4 regras, tá? Da moral provisória. E no 5º ponto, está aqui, ó, e está grifado, isso nos interessa bastante também. Eu diria, inclusive, que até mesmo antes de vocês se aproximarem das explicações dessa moral provisória, seria interessante vocês olharem já para o ponto 5 para entender no que consiste o fundamento dessa moral. E eu comentava com vocês que o Descartes, ele é um racionalista, ok? E vejam o que está escrito ali. O conjunto dessas regras, ok? O conjunto dessas regras torna evidente a orientação da ética cartesiana. Isto é, a lenta e trabalhosa submissão da vontade à razão, como força guia de todo homem, identificando a virtude com a razão nessa perspectiva. Descartes se propõe a seguir tudo aquilo que a razão me aconselhar, sem que as paixões e os apetites me afastem disso. Vejam,
Descartes, novamente, é um racionalista. Enquanto racionalista, essas 4 regras que vão fundamentar a moral provisória, elas significam, ou elas são provenientes, segundo Descartes, da nossa capacidade racional de ver a realidade e compreender a realidade pela razão. Nesse sentido, essas 4 regras que vão fundamentar a moral provisória, elas significam, na prática, segundo Descartes, uma submissão da nossa vontade, do nosso ímpeto, das nossas paixões, dos nossos apetites, isto é, do corpo. Então, tudo aquilo que se refere ao corpo seria uma submissão do nosso corpo à nossa razão. Nesse caso, essas 4 regras significam, na prática, a capacidade que nós, enquanto seres racionais, temos de conduzir a nossa existência, não a partir das nossas paixões, mas a partir da nossa racionalidade. Para tanto, é fundamental que a nossa razão torne-se guia das nossas ações. À medida em que a nossa razão, a força da nossa razão, torna-se guia das nossas ações, significa que nós estamos num caminho ético. Ou seja, significa que nós conseguimos domar as nossas paixões, os nossos apetites, os nossos desejos, porque isso é relativo ao corpo, ok? E à medida em que eu consigo dominar tudo isso que é relativo ao corpo, e quem domina isso? A própria razão. Então, há um jogo aqui entre a vontade, que é tudo aquilo relativo aos meus desejos, e a razão, de tal modo que as minhas vontades, elas vão sempre, ou deveriam sempre estar submetidas à razão. E aí tem a outra parte grifada aqui, o primado, vou grifar aqui, eu esqueci de grifar, o primado da razão deve impor-se tanto no campo do pensamento como no campo da ação. Vejam, a razão, ela é a primazia de todas as minhas ações. O que significa dizer, segundo Descartes, que aquelas 4 regras, eu posso segui-las, uma vez que elas surgem, se originam, como fruto imediato da minha razão. Então, essas 4 regras aqui, eu posso firmemente segui-las, uma vez, de novo, que elas são originadas pela minha capacidade racional. Elas não são provenientes de um ímpeto, de uma paixão, de algo que surge desmedidamente. Pelo contrário, à medida em que a minha racionalidade conseguiu dominar as minhas paixões, ela foi capaz de criar regras, ok? Para que eu consiga guiar-me moralmente. É o que se transmuta nessas 4 regras que vai ser denominada por Descartes as regras da moral provisória, ok?